Fala, meu povo! Vamos lá, mais uma aula. Continuar falando sobre os artrópodes, tá bom? Na última aula que nós tivemos pelo MIT, nós falamos sobre os insetos, né? Que é o representante desse grupo que apresenta o maior número de indivíduos. Tá bom? Hoje vamos falar de outros artrópodes, certo? Vamos falar dos crustáceos, dos aracnídeos, dos diplopódeos e dos quilópodes, tá bom? Beleza, vamos lá então. Olha só, aqui a gente já vê uma grande quantidade, né, de representantes desse grupo, certo? Vários representantes, né, como camarão, aranha, lacraia, a lagosta, o ácaro, certo? Piolho de cobra. Todos esses são representantes, né, do grupo dos artrópodes, tá bom? Beleza? Muito bom. Então vamos iniciar falando dos crustáceos, tá bom? Então os crustáceos, vocês são muito conhecidos, né? Principalmente por fazer parte da nossa culinária, né? Está presente aqui na nossa culinária, os crustáceos, certo? E são muito saborosos, por sinal, certo? Então eles possuem o exoesqueleto, né? A gente falou que uma das características dos artrópodes é exatamente esse exoesqueleto, para protegê-lo, né? Serve de proteção. Certo? É um esqueleto calcificado feito de uma substância chamada de quitina. Bom? O corpo é dividido em cefalotórax e abdômen, certo? O número de pernas é variável, certo? Tem 2 pares de antenas, a respiração é branquial e sexo separado e com desenvolvimento indireto, tá bom? Então, os crustáceos, o desenvolvimento não é direto, é indireto, ou seja, o indivíduo, quando nasce, ele não tem as mesmas características do adulto. Quando acontece isso, nós chamamos de desenvolvimento indireto, tá bom? Exemplo, o camarão, né? O camarão é um exemplo de um crustáceo muito conhecido e muito utilizado por nós, né? Para a nossa culinária. Então, aí o par de antenas, certo? Os olhos, o cefalotórax, certo? Que eu falei para vocês, e o abdômen, né? O corpo dele é dividido nessas duas partes, certo? As pernas abdominais e as pernas torácicas, são 5 pares, certo? Então eles possuem um grande número de pernas, não é isso? Beleza? E apêndices, que é que manipulam o alimento. Então, essa partezinha aqui da frente, né? Ele serve também para manipular o alimento, não para locomoção. Bom? Então, os crustáceos, gente, eles vivem na água, certo? Principalmente no mar. A grande maioria é encontrada no mar. Alguns vivem na terra, certo? Mas habitam regiões próximas à água ou a ambientes bem úmidos. Então, eles são encontrados, na sua grande maioria, na água, tá certo? Principalmente no mar, certo? Os que são encontrados na terra sempre estão em regiões próximas à água ou em ambientes bem úmidos. Então, é comum você encontrar, por exemplo, os siris, né? Na areia, certo? Mas ele sempre vai estar ali próximo à água, tá certo? Em ambientes úmidos. Beleza? Vamos falar um pouquinho sobre os aracnídeos, certo? Como o próprio nome diz, ó, aracnídeos, a gente lembra de quê? De aranhas, né? Então, o corpo também é dividido, certo? Em cefalotórax e abdômen, certo? Tem 4 pares de pernas, certo? As antenas, no caso dos aracnídeos, são ausentes, certo? Tem um par de quelíceras. Existem os pedipalpos ou palpos, que podem ter diversas funções, certo? Ausência de mandíbulas, ou seja, a digestão começa fora do corpo e termina no tubo digestório, certo? Não possui as mandíbulas. E a respiração é traqueal, certo? Diferente lá, por exemplo, dos crustáceos, não é isso? Pulmões primitivos, tá certo? E os sexos separados e desenvolvimento direto. Então, aqui é diferente lá também dos crustáceos, né? Os crustáceos possuem desenvolvimento indireto. Os aracnídeos é direto, certo? Então, olha só aí, eu falei para vocês dos pedipalpos aqui na frente, né? Ó. São essas duas estruturas aqui, parecem patas, certo? Aquelíceras, certo? O cefalotórax, o abdômen, né? E as pernas, certo? As pernas.
A maioria dos aracnídeos é terrestres, certo? Algumas espécies de carrapatos e ácaros são parasitas. Existem alguns parasitas, né? Como carrapatos e ácaros. Né? Aí alguns exemplos, né? Alguns exemplos bem conhecidos por nós, né? Escorpiões, aranhas, ácaros, certo? Vamos falar agora, gente, com alguns aracnídeos que são um pouco perigosos, certo? Então a gente tem que ter cuidado com esses aracnídeos, tá bom? Por exemplo, a aranha armadeira, que vocês estão vendo aí na fotografia, certo? Ela é bem pequenininha, ela mede apenas 5 centímetros em média, tem uma cor cinza ou marrom, certo? Então tem que ter cuidado com esse tipo de animal. Outro animal que a gente também tem que ter cuidado é a famosa viúva negra, que também é um outro tipo de aranha. Essa é bem menor, né? 1 centímetro apenas. E ela recebe esse nome porque ela devora o macho, né? Após a fecundação. A aranha marrom, certo? Mede cerca de 1 centímetro de comprimento. Então, esses três tipos de aranhas são aranhas que a gente deve ter cuidado, certo? Com não ter contato. E ela pode injetar um veneno, certo? E pode ser prejudicial para a nossa saúde, tá bom? A aranha de jardim, certo? Também requer cuidado. Também chamada de tarântula, certo? Mede cerca de 5 centímetros e a picada dela costuma provocar apenas uma dor no local. O escorpião amarelo, certo? Mede cerca de 7 centímetros, é o mais perigoso, certo? Sua picada pode levar a morte, então esse requer muito cuidado, né? Porque a picada dele, se não tiver cuidado, se não procurar, né, o médico, pode levar à morte, certo? O escorpião marrom também é muito perigoso, certo? Só que ele é menos perigoso do que o amarelo. Mas em caso de picada também é necessário procurar um atendimento médico, certo? Requer. Na verdade, escorpião, fujam deles, tá bom? E se por um acaso eles picarem vocês, procurem o atendimento médico, certo? Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora dos quilópodes e dos diplópodes, certos? Também chamados de miarópodes. Então, eles possuem um corpo alongado, com muitos segmentos, dividido em cabeça e tronco. Então, esse grupo aqui já é bem diferente, são artrópodes, mas são bem diferentes dos aracnídeos e dos crustáceos, certo? Porque já é um corpo bem alongado e é formado por segmentos, tá certo? Tem vários pares de pernas, certo? Um par de antenas, e os quilópodes têm um par de pernas em cada anel. Então, cada anelzinho daqueles tem um par de perna, certo? Eles podem apresentar até 170 pares de pernas, então são muitas pernas, não é isso? Por exemplo, as centopeias, as lacraias, certo? Eles possuem muitas pernas. Observe que cada segmento tem um parzinho, né? Os diplópodes, quer dizer, possuem 2 pares de pernas por anel, certo? Os quilópodes têm apenas um, né? Os diplópodes são 2, por isso o nome di, certo? Diplópodes, 2 pés por cada anel. E pode chegar até 180 pares de pernas. Então vamos ver aí, eles possuem as antenas, né? Cabeça, a forcícula, os segmentos e as pernas, tá bom? Continuando, né? Lacraias e centopeias são representantes desse grupo, certo? Lacraias e centopeias são os representantes deste grupo, certo? Dos quilópodes. Vocês podem ver aí na figura, certo? Elas possuem um par de ferrões, as forcípulas, mostrei para vocês agora há pouco, e esses ferrões servem para eles injetarem a peçonha, né? Então, tipo veneno em suas presas ou predadores. O embuá, o famoso piolho de cobra, é um representante dos diplópodes. Então, observa que o embuá, né, ele possui uma concentração maior de pernas, né, porque cada segmentozinho tem 2 pares. Aqui no caso dos quilópodes, né, as das lacraias e das centopeias, é apenas um, mas mesmo assim são muitas pernas, né. Eles são herbívoros, né, no caso do quilópodes, e não possuem um órgão que injeta peçonha. Então, não precisa vocês terem tanto medo, por exemplo, do embuá.
certo? Tenho mais medo das lacraias, certo? Beleza, gente? Então, era isso que eu queria falar com vocês. Tenham todos aí uma boa semana e até a nossa próxima aula.